Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje é domingo e nós estamos dando início ao nosso culto via internet, Todos os irmãos que desejarem participar conosco desse momento de adoração, de louvor ao nosso Deus, mesmo distante, de uma maneira congregacional, Os nossos corações são ligados juntos nesse propósito de servir a Deus. Não há coisa melhor do que servir ao Senhor com a nossa vida. Você pode servir a Deus com a sua vida, com a sua maneira de viver, com a sua vida de dedicação ao Senhor. Nós vamos apresentar alguns textos, mas nós antes vamos orar e lermos um salmo, não ele todo, o Salmo 81, que é um convite à adoração ao Senhor. Cantai alegremente a Deus, a nossa fortaleza, celebrai o Deus de Jacó, entoai um salmo, fazei soar o adulte, a suave harpa e o alaúde, tocai a trombeta na lua nova, na lua cheia, no dia da nossa festa, porque isso é um preceito para Israel e uma ordenança do Deus de Jacó. Queridos, nós estamos aqui por uma ordenação de Deus, propósito de Deus. Deus nos criou para exaltar e glorificar o seu santo nome. Diz a Bíblia que a igreja convém o louvor e nós adoramos a Deus. Ele é o nosso Deus, Ele tem nos alcançado, nossa vida foi transformada. Nós prestamos um culto ao Senhor nesta tarde de domingo. Nós convidamos a você para orar conosco nessa hora. Onde você estiver, acompanhe conosco nessa oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez a tua igreja está reunida para te exaltar, para glorificar o teu nome e também, Senhor, para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua voz. E nós precisamos, Senhor, ouvir a tua palavra, a tua direção para nós, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, nesses dias que nós estamos vivendo, dias difíceis, dias conturbados, mas nós cremos que o Senhor tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. E a tua igreja hoje se reúne para te apresentar este louvor. Tu és digno, merecedor de receber a honra e a glória para sempre. Visita, ó Deus, as famílias, sobretudo aquelas que estão angustiadas, corações preocupados. O Senhor é um Deus visitador. O Senhor nos visita nas nossas necessidades. Se conosco, Senhor, e nós pedimos e já te louvamos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Nós te glorificamos e te exaltamos, Pai. Cria em nós, Senhor, um coração como o teu, Deus. Aleluia. Glórias a ti, Deus.
depois desse momento de louvor e de adoração a Deus, nós queremos nos ocupar agora com uma parte muito importante do nosso culto, que é a palavra, a pregação da palavra de Deus, né? E nós temos isso em grande estima, em grande importância, porque a Bíblia é muito mais do que um livro, né? Como alguns podem imaginar, é a própria palavra de Deus que fala aos nossos corações. E nós te convidamos a abrir o seu coração, porque, como diz Tiago em sua epístola, nós não podemos ser ouvintes esquecidos, mas ouvintes que aplicam a palavra do Senhor em suas vidas, né? A fé não tem nenhum valor se ela não tiver a sua parte prática. Por isso diz a Bíblia que Abraão foi justificado pela fé, mas também pelas obras, porque as obras, elas corroboram com a nossa fé. Uma coisa complementa a outra. Então, que a palavra de hoje, e se você der a oportunidade a Deus, Deus vai trabalhar em sua vida de tal maneira que essa palavra vai te modificar, vai mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de conceber o mundo e os seus problemas. Tem muitas pessoas neste mundo desnorteadas, porque não conhecem a palavra de Deus. A palavra de Deus nos garante que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tudo pode parecer perdido, tudo pode parecer muito difícil, mas quando nós damos um espaço para Deus, cremos na sua palavra, cremos nas suas promessas, nós então tomamos assim posse daquilo que Deus tem reservado para nós. Então, que essa palavra ela encontre guarida em vossos corações. Eu quero convidá-los, a abrirem a sua Bíblia em casa, no livro de Abacuque, profeta Abacuque, no último capítulo, capítulo 3, no verso 17 em diante, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, torna os meus pés como os das corças e me faz andar sobre os lugares altos. Amém. Irmãos amados, vamos fazer uma oração, pedir que o Senhor nos abençoe e também a Ti. Senhor, nessa hora, quando temos lido a Tua palavra, que ela, Senhor, possa produzir em nós uma fé, não uma fé comum, como nós conhecemos. O mundo apregou uma fé, mas que não pratica. Que essa palavra possa produzir em nós esta confiança inabalável em Ti, esta fé maravilhosa na pessoa de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, os Teus servos, abençoa os Teus filhos, abençoa aqueles que, quem sabe, estão ouvindo pela primeira vez este culto, participando conosco. Ó Senhor, nós dependemos de Ti para pregarmos e ouvirmos também essa mensagem. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos amados, essa oração de Abacuque é uma das orações mais conhecidas na Bíblia, mais falada, mais pregada. Tem muitas orações maravilhosas que homens e mulheres de Deus fizeram, tornaram-se cânticos de louvor a Deus. Temos o cântico de Ana, temos também o cântico de Moisés, a oração de Davi, a oração de Daniel. Todas essas são maravilhosas, No Novo Testamento temos várias orações que glorificam a Deus, mas a oração de Abacuque, ela é muito conhecida,
E é interessante que muitas vezes a gente percebe que na maioria das vezes as pessoas não conhecem muito o livro de Abacuque. Se você for perguntar a alguém sobre qual o teor da carta das profecias de Abacuque, ele não vai dizer, mas ele se lembra dessa palavra aqui. E o que essa palavra de Deus nos transmite? A oração de Abacuque, o que ela nos fala ao coração? Primeiro, ela está produzindo em nós fé, porque aqui é uma declaração pura, ou uma fé genuína de Abacuque, dizendo que ainda que as coisas não estejam andando conforme o que ele achava que era correto, ainda que ele estivesse passando por um vale, ainda que as coisas estivessem difíceis, ainda que as coisas estivessem calamitosas, apesar de tudo que nós estamos vivendo e passando, nós não temos noção do que seja de fato calamidade. Quando nós olhamos para outros países que estão em guerra, tem países que estão em guerra há mais de 10 anos, 20 anos, uma situação realmente dramática, pessoas perdendo as casas, perdendo os seus entes queridos. Nós estamos passando por uma crise muito grande, como nunca se viu no nosso país, e também no mundo, pelo menos a nossa geração. E é para essa geração que a palavra de Deus vem nos trazer essa segurança de Abacuque, porque Abacuque, ele demonstra, não apenas por palavras, mas ele demonstra ser uma pessoa de firmeza. Ainda que as coisas que eu espero não aconteçam, que a figueira não floresça, que a vide também não produza nenhum fruto, que o produto da oliveira minta ou falhe, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas nos currais, não haja vaca, não haja gado. Olha só que situação difícil, mas ele vem em seguida demonstrando a sua total confiança em Deus. Não era confiança nas coisas. Ele diz: todavia eu vou me alegrar em Deus. Há um versículo na Bíblia que diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Não pode haver espaço no coração do servo de Deus para tristeza, e muito menos depressão, angústia, porque apesar de tudo ele diz: eu vou me alegrar no Senhor. Por quê? Porque Deus certamente está no controle de todas essas situações calamitosas, porque Deus ainda tem o controle do mundo, porque Deus tem as nossas vidas nas suas mãos, e porque Deus nos ama, e porque Deus tem uma saída para nós. Esta era a certeza de Abacuque, esta era a confiança daquele servo de Deus. Será que nós também podemos falar como Abacuque nessas horas difíceis? Mas a oração de Abacuque, ela começa no versículo 1 deste capítulo, que é uma parte também muito importante da sua oração, que diz assim: oração do profeta Abacuque conforme Sigionote. O verso 2 diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua palavra, a tua obra, no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida, e na ira lembra-te da misericórdia. Vejam que nesta oração de Abacuque, ele diz ter ouvido a voz de Deus. Eu ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. E em seguida, ele pede por um avivamento. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Vocês sabem que essa oração tem sido a oração de muitos irmãos hoje, clamando a Deus por um avivamento na igreja.
um avivamento na igreja brasileira, um avivamento na igreja do mundo. Olha, eu confesso aos irmãos que nunca ouvi tantas vezes essa palavra avivamento. Nós estamos aguardando um grande avivamento chegar no Brasil. E eu tenho dito isso algumas vezes, que não é pelo fato da igreja brasileira ter crescido e hoje nós sermos mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil, que isso se traduz por avivamento. Porque quando nós olhamos para os lados, nós percebemos que a igreja ainda está buscando esse avivamento. Quando eu digo avivamento, é um avivamento bíblico, é o avivamento da palavra de Deus. A palavra avivar significa dar vida, tornar vivo o que parece estar morto, o que parece estar ainda adormecido. Ele ora para que Deus avive a sua obra. E nós também precisamos entender que o contexto da oração de Abacuque é um contexto da necessidade do seu próprio povo. Nós não podemos dividir, no caso aqui do texto, as necessidades que o povo de Israel tinha e com a religiosidade que eles tinham. O Brasil tem uma lei na nossa Constituição dizendo que o Estado é laico. O Estado é laico no sentido de que o Estado não tem uma religião definida. Mas isso não significa que o Brasil não crê em Deus. Muito pelo contrário, o Brasil crê em Deus, mas aqui há uma separação entre a religião e o Estado, a religião e o governo humano. Na época de Abacuque, não havia essa separação, essa divisão, porque naquela época as coisas eram apenas uma só. O governo do homem era regido sob o governo de Deus. Não era um Estado laico, era um Estado teocrático, onde Deus, através dos seus profetas, dos seus juízes e do próprio rei, governava a nação. Então era uma nação 100% a serviço de Deus. O rei, os sacerdotes, não havia uma divisão. Eles ouviam a voz do profeta, que ouvia a voz de Deus, e as coisas aconteciam. Mas quando nós observamos que a oração de Abacuque pede por um avivamento, ele diz: aviva, Senhor, a tua obra, e a tua obra no meio dos anos faze-a notificar. Ele está querendo dizer que não era apenas a necessidade do relacionamento das pessoas com Deus, mas ele estava dizendo que o país estava passando por um drama social, por uma necessidade de Deus e uma necessidade de uma vida de correção. Quando nós olhamos para o capítulo 1 deste livro, ele diz: o oráculo que viu o profeta Abacuque. O oráculo significa palavra que ele ouviu do próprio Deus. Ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti violência, e não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade e a opressão? Destruição e violência estão diante de mim. Há também contendas e o litígio se suscita. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. É interessante que o quadro que Israel vivia naquele tempo era um quadro de uma disfunção social muito grande, uma conturbação social. Nós temos pregado que Deus está no controle das coisas que têm acontecido no nosso país e no mundo. Eu preguei recentemente aqui nesse canal, dizendo que Deus parou o mundo, que o mundo tem andado com pressa. O mundo tem vivido numa dissolução pecaminosa. O mundo tem vivido uma vida completamente afastada de Deus. Mas nós olhamos para o mundo, vamos olhar para o nosso país. O Brasil, ele está passando por um momento onde Deus está trabalhando nesta nação. A maioria dos brasileiros não está conformada
com a situação moral, social, espiritual deste país. E a igreja brasileira tem clamado a Deus, tem orado ao Senhor por todos esses anos, pedindo ao Senhor que Deus se levante, que Deus haja, que Deus trabalhe. Quantas vezes você tem orado com esse propósito? Quantas vezes você já orou pedindo ao Senhor que se levante e que age, que trabalhe neste país, levantando pessoas sérias, honestas, ali naquele centro do país, em Brasília mesmo? Olha só o estado de Abacuque, olha a situação do país. Ele fala que a justiça não se manifesta, havia um litígio no meio do povo, opressão, iniquidade, violência. É preciso que haja um avivamento. O avivamento, no caso de Abacuque, veio depois daquela depuração, porque Abacuque escreve antes daquela invasão babilônica. Os caldeus, no ano 586 a.C., eles invadem Jerusalém, e Abacuque profetiza lá por volta do ano 600, 620, anterior, numa contagem regressiva, até a chegada de Jesus. Então o estado da nação era um estado deplorável, moral, socialmente, espiritualmente, mas Deus diz assim: eu estou levantando uma nação para trazer disciplina no meio de vocês. E depois daquela situação, o povo de Israel ressurge como fênix das cinzas. Deus restaura a nação. Depois do exílio, 70 anos o povo ficou exilado na Babilônia. Quando ele ora por avivamento, ele ora para que Deus mudasse a situação em que eles estavam vivendo. A igreja hoje, ela tem orado a Deus nesse sentido, para que Deus venha trazer um avivamento genuíno. Mas os irmãos não precisam imaginar que é apenas com relação ao Brasil. O Brasil é uma das necessidades que nós vemos. Todos os dias eu tenho orado pela nação, eu tenho orado pelo presidente da República, nós temos orado pelos políticos desse país. Deus está trabalhando, Deus não está dormindo, Ele está agindo. Mas será que esse avivamento também não é uma necessidade pessoal nossa? Quantas pessoas que precisam ter a sua vida vivificada, quantas pessoas precisam ter a sua vida transformada, quantas pessoas precisam receber de Deus essa palavra de avivamento, um avivamento pessoal, um avivamento na família, um avivamento do coração, de que eu não posso servir a Deus de qualquer maneira, não posso servir a Deus sem esse fervor, sem esse calor do Espírito Santo. Qual é a sua necessidade? Qual é a necessidade da sua casa? Será que a necessidade da sua casa é só do salário no final do mês? Será que a necessidade da sua família se limita apenas a um emprego, um trabalho ou alguma coisa do gênero? Será que não é uma necessidade espiritual que está no teu coração? Deus quer te trazer. O avivamento de Deus, ele nos leva a uma relação muito mais próxima com o próprio Deus. Essa semana eu estava pensando sobre Adão no jardim. Falei ontem no culto doméstico lá em casa. Deus criou o jardim e colocou ali o homem, e vinha todos os dias, na viração do dia, para estar com o homem. Deus tinha prazer em conversar com o homem, todos os dias. E Deus está nos chamando para esse jardim de comunhão. O avivamento começa pelo jardim. O avivamento começa, esse jardim de delícias, esse jardim de Deus, esse jardim onde nós vamos ao encontro de Deus. E são as lutas, as necessidades, as situações adversas da vida que vão nos levar a esse momento de comunhão, de avivamento. Jesus também costumava levar os seus discípulos num jardim
para a oração, que era o Getsemane. Jesus levou os seus apóstolos para estarem buscando em fervente oração lá no jardim do Getsemane. Hoje nós podemos também nos direcionarmos até o jardim de Deus. As lutas que você está passando, e que eu também tenho passado, têm me levado a buscar mais a Deus. Muitas coisas têm sido resgatadas nesse período. Famílias que nunca fizeram culto doméstico estão fazendo. Pessoas que já não oravam estão orando mais, estão lendo mais a palavra, estão com mais tempo dentro de casa para poder ler, para poder se relacionar com Deus. Os problemas não podem nos matar. Os problemas da vida não podem ofuscar a nossa comunhão com o Senhor. Deus está nos chamando. Deus está querendo derramar esse avivamento sobre nós. Mas primeiro vem a luta, depois vem o avivamento. Primeiro vem a prova, primeiro vem a dificuldade, primeiro vem os problemas, e com eles Deus também vai trazendo o lenitivo, né? Há um texto que diz que Deus faz a ferida e Ele mesmo a cura. Deus está trabalhando na tua vida para te fazer um crente melhor, para te fazer uma pessoa melhor, para te fazer uma pessoa conhecida, sobretudo como alguém que busca Deus. Que Deus te abençoe, que essa semana que está por vir seja uma semana de intensa busca no jardim. Não é? Salomão escreveu alguma coisa sobre o jardim de Deus, dizendo que ele procurava por entre as folhagens, as flores do jardim, a sua amada. A igreja é essa noiva maravilhosa que precisa se relacionar com o Senhor. Nós vamos orar e nos apresentar ao Senhor, dizendo para Deus do nosso desejo de servi-lo desta maneira. E às vezes nós nos pegamos tão preocupados com tantas coisas, como Marta, né, que estava tão ansiosa, angustiada, preocupada com as coisas domésticas, mas Maria, sua irmã, estava ocupada com as coisas de Deus. Estava no jardim de oração. Nós vamos orar nessa hora. E eu quero pedir que você nos acompanhe nessa oração. E se essa é a sua necessidade, diga para Deus aí: Senhor, eu quero ter o meu coração despertado para te buscar cada vez mais. Senhor Deus amado, queremos te dar graças que a tua palavra, Senhor, tem enchido os nossos corações e temos aprendido a confiar mais em ti. Como Abacuque confiou, ainda que a figueira não florescesse, ainda que as coisas desandassem, ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor. Queremos também expressar a nossa alegria a ti, porque o Senhor é bom, que o Senhor tem o melhor para nós, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações, quando clamamos por justiça, quando clamamos, ó Deus, por aquilo que temos necessidade, o Senhor não nos deixa sem resposta. Obrigado, Senhor, obrigado por essa confiança, por esta certeza que nosso coração tem sobre a tua provisão. Muito obrigado, Senhor, e conceda-nos agora uma semana na tua presença, uma semana de paz, uma semana de livramento, uma semana de escape, uma semana de comunhão. Que o que eu falei no finalzinho desta palavra, que o Senhor está nos chamando para um momento de comunhão íntima, o Senhor está nos chamando para o seu jardim particular, o Senhor está nos chamando, nos convocando para um jardim de comunhão. Muito obrigado, Senhor. Levanta a tua igreja no grande avivamento, levanta o teu povo no grande avivamento. Aviva a tua obra nesse país, ó Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e com a igreja de Deus sobre a terra,
não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Boa semana, em nome de Jesus.